como sua obra-prima, feitos à sua imagem, para refletir a própria glória divina. Fomos criados para adorar e servir a Deus, assim como para amar uns aos outros. Se tivéssemos escolhido viver desse modo, teríamos desfrutado uma vida completamente feliz no mundo perfeito. No entanto, ao contrário, preferimos escolher que Deus nos servisse e fizesse a nossa vontade. Por meio dela, acabamos estabelecendo a medida soberana de todas as coisas. Em vez de viver para Deus e amar nosso próximo, optamos por uma vida egoísta. Por nosso relacionamento com Deus ter sido rompido, todos os demais relacionamentos com outros seres humanos, com nós mesmos e com o mundo criado, também foram quebrados. O resultado foi a decadência, o colapso espiritual, psicológico, social e físico. As coisas se desmoronaram, se desmoronam. A base central não pode suportar a simples anarquia corre solta pelo mundo. William Butler Yeats, The Second Coming, a segunda vinda. Isso descreve o mundo atual, agora sobre os efeitos do pecado. Como Deus respondeu? Teria ele reagido com ira contra a raça humana ou com amor? A resposta é sim, para ambos os casos. Deus insiste na verdade, requerendo que façamos o que é certo e ameaça punir toda a desobediência e maldade. No entanto, ele vai em busca da raça humana com amor, declarando sua intenção de salvá-la e não permitir que todos pereçam em seus pecados. O Senhor então chama seu povo com o objetivo de criar uma sociedade humana renovada, composto de pessoas que conheçam seu caráter santo, sua lei, seu amor e sua graça. Essa comunidade começou com a extensão de uma família, por meio do qual Deus criou uma nação, o povo de Israel, a qual ele libertou da escravidão e o estabeleceu sobre a liderança de Moisés. Deus fez uma aliança com os israelitas, por meio da qual ele assegurou que seria para eles o Deus amoroso, enquanto eles prometeram ser seu povo fiel. Mas a história desse relacionamento de aliança está repleta de persistentes falhas das pessoas em se tornar o povo que Deus chamou para ser seu.
Parece impossível que depois de tudo que fizemos possa haver alguma esperança, mas a vitória é conquistada por meio do sacrifício infinito de um homem na cruz, por meio de quem Deus tanto pune totalmente o pecado como provê salvação gratuita, na qual ele é revelado como justo e justificador daqueles que creem. Jesus permanece como o protagonista final, o herói dos heróis, porque o relato básico da Bíblia apresenta essa tensão sobre a justiça de Deus e sua graça. E por tudo ter sido resolvido na pessoa e obra de Jesus Cristo, ele pode dizer a seus seguidores, após ressurreição, que tudo no Antigo Testamento, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, verdadeiramente fazia referência a ele. Paulo diz que todas as promessas de Deus ao longo das Escrituras encontram seu cumprimento somente em Cristo. Então, temas e padrões, imagens principais e figuras importantes apresentados na Bíblia apontam para Jesus. Assim, a Bíblia não é igual a uma coleção de fábulas de Esopo com histórias fictícias que nos apresentam ideias sobre como encontrar Deus e viver de modo correto. Ao contrário, é uma história verdadeira e única sobre como Deus veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus Cristo, que viveu e morreu em nosso lugar para que pudéssemos ser salvos pela graça, por meio da fé e viver com Ele para sempre. Em um mundo recriado, a cidade jardim de Deus, citada em Apocalipse, a partir desse relato básico surgem perspectivas, princípios e diretrizes profundas sobre como devemos viver, mas a Bíblia não trata primeiramente sobre nós e o que precisamos fazer. Em primeiro lugar, e acima de tudo, ela fala sobre Jesus e o que ele fez. Essa é a grandiosa história, não apenas por causa de seus desafios infinitamente elevados e da incrível maravilha de seu desvejo, mas também por causa de seu poder transformador. Quão diferente é a história da Bíblia do relato que hoje domina o mundo ocidental moderno, de que somos meros acidentes, estando aqui sem outros propósitos, além daqueles que estabelecemos para nós mesmos, vivendo em um mundo marcado por um princípio operativo, a sobrevivência do forte em detrimento do fraco, assim como a reação de McIntyre para o incidente do ponto de ônibus pode ser completamente determinada pelo que ele consegue descobrir sobre o contexto daquela história. A forma como reagimos ao sofrimento, à morte, ao sexo, ao dinheiro